tema então agora é o medo do palco. Fique tranquilo, não estou pressupondo que você treme, que você tem pavor, que você não... Mas a ideia central, mais do que falar sobre o medo do palco, é entender um pouco mais sobre nós mesmos. É sobre isso que eu estava me referindo quando eu falei que se você assistiu às 2 aulas de relacionamento interpessoal, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, você já viu os conceitos que nós teremos aqui, pelo menos os 2 primeiros. Então você pode até descansar um pouquinho. Agora, se você não viu, veja, vai lá no relacionamento interpessoal porque eles vão agregar e muito para suas apresentações também. Bom, e que conceitos são esses? Eu vou começar contando a história do Victor. Eu não sei nunca se é Victor ou Victor, porque tem um C. Então eu vou chamar ele de vez em quando de Victor ou de vez em quando de Victor. Ocorre que nesses tempos de apresentações, conforme eu apresentei para vocês, uma das coisas que eu faço é formar palestrantes, apresentadores e instrutores internos desde 2006 para cá. E nessa caminhada toda me deparei com uma série de pessoas essas brilhantes. Conheci gente intelectualmente, assim, que dava gosto de ver, para negociar eram verdadeiros leões, gente que falava 2, 3 línguas diferentes, uma formação bacana, mas quando chegava nessa hora aqui de falar para um público, de se comunicar, pá, travava. Vi gente passando mal, vi gente tendo sintomas físicos. Poxa, por que será? Por que será que uma pessoa que se comunica sem ser no palco tem dificuldades dessa comunicação dentro de um palco? Eu vou chamar palco um sistema de forma generalizada, uma forma pela qual você faz a apresentação, ensina alguma coisa para um público. Bom, por que acontece isso? Dentre essas pessoas eu tive a possibilidade, o prazer, a honra de conhecer o Victor. Victor, ele tinha 30 anos, era extremamente agressivo, bem-sucedido, ambicioso, teve uma formação maravilhosa, uma criação assim incrível também. Victor, ele era um leão, né? Acho que esse é o melhor animal para comparar o Victor. Bem, nas apresentações, Victor mudava a sua personalidade. Ele travava, ele tinha sintomas físicos. Victor, de uma hora para outra, dentro das suas apresentações, ficava extremamente irritado. Tudo incomodava. Ele chegava a ter tons grosseiros, agredir o técnico, a pessoa da filmagem, do som, ou até um participante. Por quê? O que faz do Victor, uma pessoa tão inteligente, ter esse tipo de sintoma? É mais ou menos assim. Nós, por milésimos de segundos, vamos buscar algumas informações. Os nossos sistemas representacionais, olfato, paladar, tato, sentimos um cheiro, um som, uma imagem que vai nos lembrar algo e um passaporte. Este algo traz um passaporte para uma cena. Vou explicar isso daqui a pouco falando da nossa memória. Essa cena explode, vem aqui à nossa mente e sem que a gente possa perceber, perdemos o controle e cria-se, que vocês vão aprender como janela killer, e você acaba reproduzindo uma situação sempre parecida. Aqui no caso do Victor era essa tal agressividade. Então imagina, aonde começou isso? Victor, um dia desses, bom, primeiro, quem é ele de fato, né? Um executivo de uma grande empresa, como eu disse, um dia desses, ele foi fazer uma apresentação para a sua diretoria. Ele estava preparado, ele tinha certeza do que ele ia falar, e ele começou a sua apresentação, só que ele foi mal avaliado nessa apresentação. O executivo acabou dando aqueles feedbacks péssimos. Aliás, é isso aí, a gente também vai conversar, o quanto somos julgados superficialmente, né? E fizeram parecer que o Victor era aquela apresentação, e não era. O Victor era incrível, ele tinha uma história antes dessa apresentação e terá uma história ainda maior depois dela. Mas foi julgado como se tudo que ele faz fosse aquele momento, aquela apresentação. E ele teve um problema grave, ficou estressado, ficou irritado. E da onde veio essa irritação toda, né? Qual foi, será que a origem dessa irritação? Então, quando você vai investigar a fundo a história do Victor, ele teve uma educação incrível, porém os seus pais o criaram para o sucesso. Eles não ensinaram a lidar com medo, com as frustrações, com as derrotas. Pelo contrário, ensinaram o Victor sempre a ser o melhor, jamais desistir, jamais ficar em segundo lugar, ser o grande campeão, vencedor, campeão da vida, campeão dos negócios, etc. E isso acaba influenciando, sim,
nesse sentimento de não posso passar vexame, não posso perder, não posso ser o pior. Depois daquela situação com os diretores, ele foi encaminhado pela própria diretoria da empresa dele para fazer um treinamento de técnicas de apresentação, e era um daqueles treinamentos bem formais que eu me referi agora há pouco. E piorou a vida do Vitor. Porque naquele treinamento começaram a dizer que o Vitor estava errado porque ele punha a mão aqui errado, porque punha a mão ali errado, porque falava assim errado, porque falava errado, 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 ele ouviu a palavra errada, ele ouviu a palavra tem que melhorar, tem que mudar, vício de linguagem, mão assim, mão assada, umas 200 vezes, e Vitor ficou ainda pior. E Vitor saiu daquele treinamento com uma certeza: apresentar não é para mim, sei que sou muito bom em outras coisas. E depois disso ele passou a fugir desse tipo de tarefa. Só que ele não pode fazer isso, porque ele era um líder, ele precisava se comunicar com a equipe. E não era pequena, era uma equipe enorme. Até que eu tive a oportunidade de encontrá-lo. E ao encontrá-lo nós passamos a trabalhar outras questões. E ele até ficou incomodado, porque ele era uma pessoa super objetiva, direta, pragmática. Ele falou: não, Rodrigo, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a apresentar, não quero ficar com esse negocinho, essas frescuras de abraçar a árvore, não. Infelizmente para o Vitor, ele precisava aprender a abraçar essa árvore antes. E nós passamos por todo um processo. Foi mais ou menos assim. E lá eu comecei a descobrir o quanto era importante você conhecer um pouco melhor a si mesmo, para antes estar preparado para essa apresentação. Se comunicar ele já sabia. Falar o que ele precisava ele já sabia. Agora, faltava se conhecer um pouco melhor e saber inclusive o quanto ele era legal, o quanto ele era bacana. Você está vendo aí o efeito, o ciclo de Pigmalião. Um cara chamado Rosenthal criou esse ciclo. Esse foi o primeiro conceito trabalhado lá na aula 1 do módulo 1 do relacionamento interpessoal. Qual que é o conceito? Resgatando rapidamente. Os meus pensamentos geram ações. Pensamentos geram ações. Bem, para conhecer a fundo o efeito Pigmalião, vamos entender a nossa memória, entender o que acontecia ali na cabecinha do Vitor, entender o que acontece na nossa cabeça. Imagina que essa estrutura, esse desenho, forme a sua memória. Nossa memória é formada por dezenas, milhares, inúmeras janelas. Para cada ação da nossa vida, cria-se uma janelinha ali. Isso desde a época intrauterina. Imagine que sua mãe teve uma gravidez muito tranquila, legal, vivia no sítio, comia orgânicos, você já ia recebendo informações de paz, de tranquilidade, informações leves. Criava-se então já na sua cabeça, antes mesmo de você nascer, janelinhas. Janelas que Augusto Cury denomina de janelas lights. Janelas lights. Janelas lights são aquelas janelinhas que vão trazer o tal passaporte a figuras, a sensações de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. Mas vamos supor que ali na época mesmo, onde você estava na barriga da sua mãe, ela viveu algum tipo de estresse, correria, dia a dia, esse tipo de coisa que a gente vê no nosso cotidiano, ela ia passando para você mensagens de desequilíbrio, de estresse, criando na sua cabecinha janelas killers, matadoras. Janelas que vão trazer passaporte direto para imagens de desequilíbrio, de estresse, de raiva. Bem, imagine só, você um dia na sua vida foi mordido por um cachorro. Então, você tinha 4 anos de idade, ou 5, foi brincar na casa do seu amiguinho, que tinha um cachorro, e esse cachorro mordeu a sua perna. Mordeu. Ao ser mordido por cachorro, foi um trauma. Você, infelizmente, não teve uma boa condução dos adultos que estavam lá. Eles gritaram, brigaram com você, disseram: pô, mas você não pode ficar mexendo com o cachorro porque ele morde mesmo e tal. E foi aquela correria, briga, eles chutaram o cachorro, foi um desespero. Aquele dia criou na sua cabeça uma janela. Tá ali, na sua memória, uma janelinha, tá aqui. Janela, cachorro. Você sabia que depois de anos é capaz de você ouvir um latido parecido de cachorro? Lembra do sistema representacional? Ó, a audição aqui, ó. Au, 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 au. E vai te remeter, vai te dar um passaporte direto àquela cena. Mas não é que você vai lembrar da cena, esse é o problema. Você vai reproduzir aquela sensação. Qual foi a sensação? De desespero? De descontrole? Então imagina você com 35, 40 anos, ver um cachorrinho lá no parque, au, 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 e você perde o controle. Percebe onde foi a origem aqui? Imagine só,
você está pronto para fazer uma apresentação. Você teve essa incumbência, se preparou e você se depara ali com o seu público. Vamos supor que quando você tinha 4 aninhos, a sua mãe brigou com você porque você, sei lá, não tomou banho antes de dormir. Ela brigou, fez, desfez, banho. Onde já se viu? O seu irmão, que é mais novo, já tomou banho e você tá virando um porquinho, que coisa feia, estou decepcionado. E ela defere uma crítica voraz sobre você que esqueceu de tomar banho. Tudo bem? Se você foi criado, como eu, tem mais ou menos a minha idade, foi até pior do que isso, eu imagino. Ok. Criou-se então uma janelinha. Banho. Junto com essa janelinha, cria-se a reação. Como você reagiu aquele dia? Você chorou? Ficou introspectivo? Ai, que vergonha, o que eu faço? Ficou putinho? Ficou? Tá muito putinho! Vou quebrar o mundo! Tô revoltadinho, o mundo não presta! Bem, chegou o grande dia, você vai fazer a apresentação, estão todos te olhando, você parado, todo mundo te olhando. Tem um fenômeno aqui no complexo da nossa memória que chama autofluxo. Autofluxo serve para quê? Ele fica percorrendo em milésimos de segundo todas as janelas que constituem a nossa memória. Porque ele precisa buscar qual é a janela que faz referência àquela situação que você está passando. Lembra do tal passaporte que eu disse? Olha só. O autofluxo vai achar aquela janelinha do dia que você foi criticado porque não tomou banho. Um outro fenômeno chamado gatilho da memória vai disparar. Pá! E você vai replicar a mesma reação que você teve quando você tinha 4 anos de idade e foi criticado por não ter tomado banho. Imagina então que bonitinho você fazer uma apresentação na sua empresa e quando você começa, bom dia, o meu nome é Rodrigo, eita putinho! Oh, bom dia, meu nome é Rodrigo, eu tô com vergonha. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu vou chorar! Gente, ia ser tão esquisito, não ia? Bem, isso tudo explica o complexo da nossa memória, faz com que os nossos pensamentos, todos eles, sejam sempre interpretados. Tudo que você pensa, você interpreta a partir do seu complexo, da sua forma, da sua memória, tá? Das suas caixinhas ou janelinhas. Uma coisa esquisita que está acontecendo comigo agora, eu estou com uma coceira no nariz incrível. Então, ao invés de eu ficar disfarçando logo, eu vou dar logo uma coçada. Desculpa, tá, gente, que está me assistindo? Aliás, Rodrigo, pode coçar o nariz numa apresentação? Pode. Daqui a pouco eu falo, lá no fim, é o nosso último capítulo, eu vou falar de postura, tá? E lá a primeira regra é tudo pode, tá? Desde que não seja em excesso. Não vou ficar tirando uma caquinha aqui na frente. Mas coçar um pouquinho, uma coçadinha aqui, tá tudo bem entre nós. Se eu não tivesse falado, talvez você nem tivesse percebido. Ok. Você já assistiu um filme de um tema, mas antes você leu o livro? Sei lá, Senhor dos Anéis. Você leu o livro Crepúsculo. Você lê o livro e depois vai assistir o filme. Aí fica todo chateado, né? Nossa, meu, nada a ver. Eu achei esse Jacob assim, super... Não, o lobo não era igual. Por que você acha que o filme era mais legal? Porque o filme você cria a partir do seu complexo. Tá claro? Tá aqui? Ótimo. Voltando ao nosso slide, ao flip chart, o que o Rosenthal diz nesse ciclo? Os meus pensamentos, que são interpretativos, geram ações. E as minhas ações vão gerar pensamentos no meu interlocutor, que por sua vez geram ações. Tem uma coisa apavorante para quem faz apresentações. Você que está me assistindo, você já tem experiência em apresentar? Tem? Legal. Então você acha que você vai concordar comigo. Nada é pior numa apresentação do que você olhar para a cara de um participante e ele está te olhando com cara de bunda. Isso é triste. Eu não sei o que acontece, eu vou estudar sobre isso, mas nós temos uma necessidade tão grande de sermos aceitos aqui nesse palco. É como se a cada palavra que eu dissesse eu perguntasse para você, você está gostando? Bom dia, meu nome é Rodrigo. Gostou do meu nome? Eu posso mudar. Qualquer coisa para você me gostar. E a pessoa que faz cara de bunda, ela dá justamente um feedback tenebroso para nós. Parece que ela está dizendo, eu não gostei,
não tô te gostando não, tu é muito putinho com você. Isso vai te deixando incomodado, você fica doido da vida. E o pior é aquele que faz cara de bunda e peida, né? Que é o cara que faz o bufo. E coça a sobrancelha. Gente, esse aí machuca mais ainda, que você percebe que ele não te gosta, que ele não está incomodado com você, não é? Bom, de onde surgiu isso? Imagina só que eu entro, nós estamos todos numa sala de aula, essa sala está em U, assim, tem pessoas aqui, pessoas ali. E eu vou começar a minha apresentação, e eu começo daquele jeito, e o penúltimo capítulo dessa aula nós vamos aprender sobre os mandamentos de apresentações. Vou aprender um monte de coisa para não fazer mais, tá? E eu começo fazendo justamente aquilo que não é para fazer. Começo pedindo para todo mundo se apresentar. Tem coisa mais chata do que isso? Pensa você como participante, é um tédio, né? É mais ou menos assim, ó. Bom dia, o meu nome é Rodrigo, vamos fazer uma aula agora de técnicas de apresentações. E para começar, vou pedir para todos vocês que estão aqui na sala se apresentarem, isso é muito importante. Fulano, começa você. Então ele começa a falar aqui quem ele é. Se ele falar alguma coisa profissional, sei lá, tenho 15 anos de empresa, todo mundo só fala profissional. Se ele falar uma coisa pessoal, todo mundo só fala pessoal. É um negócio tão descabido que o terceiro que fala, ninguém mais está interessado. Aí fica no modo... Você aprendeu lá no relacionamento pessoal o módulo caguei, lembra? Que é a hora que... Sabe quando você não entende o nome de uma pessoa? Como é que você chama? Sério vezes. Hã? Sério vezes. Cara, desculpa, eu não entendi seu nome. Sério vezes. Você não entendeu o nome do cara na terceira vez, mas você fica sem graça de perguntar de novo. Então o que você faz? Você ri e balança a cabeça. Esse é o módulo caguei. Você só finge que está interessado. É o que todo mundo faz. O cara vai falar, eu sou o João, eu faço não sei o que, e tá todo mundo assim. Caguei, João. Vai falando que eu tô aqui cagando. Bom, e todo mundo tá lá se apresentando. Tchucu, 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 tchucu. Vamos supor que ao ingressar nessa sala, eu vejo uma pessoa que está sentada aqui do meu lado. A imagem dele me lembra algo muito ruim que aconteceu na minha infância. Aquele meu amigo, eu fui da quinta A. Lembra a quinta A? É tudo certinho, né? E como eu era da quinta A, eu era pagar lanche. Sabe o que é pagar lanche? Eu apanhava dos amigos da quinta G, que eram os malvadões. Quando eu bati o olho nesse cara, ele me lembrou justamente o Carlos Humberto da quinta G. Gente, é a cara dele. Você não acredita. Bati o olho, lembrei do Carlos Humberto. Meu alto fluxo buscou a caixinha referente ao quanto o Carlos Humberto me fez bullying. Gatilho da memória dispara. E eu começo a reagir da mesma forma que eu reagia quando o Carlos Humberto me fazia bullying. Sabe qual que é? Desprezo. Então todo mundo se apresenta. Quando chega na vez dele, eu falo, então já que todo mundo se apresentou, e ele levanta a mão, mas peraí, falta eu. Eu ainda olho para ele e falo, desculpa meu amigo, eu estou com hora marcada. Eu tenho um plano de aula a cumprir. Depois eu faço uma coisa pior ainda, que é muito chato. Pedi para o participante ficar falando qual a expectativa. Sabe aquele negócio de treinamento? Eu, o participante não tem o que falar. Aí o participante fala assim, maximizar os meus conhecimentos. Ou então ele fala, interagir com outras áreas da empresa. Gente, isso é tudo papo furado. Você vê até cair um trovão nessa hora. Aliás, para deixar esse negócio, esse clima mais agradável, eu não estou no estúdio não. Parece, mas não é. Eu estou numa sala de aula de verdade. Inclusive esse pessoal da produção aqui tá tudo assistindo, ó, assim como se fosse participante mesmo. Eu só sei fazer assim, pra gente dar um toque mais realista para esse negócio. E você não sabe, porque você tá do outro lado da câmera, mas eu pintei a câmera, tem uma peruquinha, pus uma bem ruivinha assim, uma sardinha assim, parece uma pessoa super fofa. Então quando eu olho com carinho, porque eu tô olhando para essa mocinha, que eu gostava de uma moça ruivinha com cuidinho, mas eu não posso falar muito sobre isso, porque eu sou casado com não é essa moça. Bom, aí voltando lá, né, abafa, voltando, eu olhei pro cara aqui, aí tá todo mundo se apresentando, eu não deixei ele apresentar. Aí todo mundo falou expectativa. Falei, agora que todo mundo já falou, mentira, eu deixei ele sem falar. Aí o Carlos Humberto 2 aqui, ele fala, escuta, desculpa, mas eu ainda não falei. Amigo, eu estou com hora. E deixo ele quieto depois. É um negócio muito feio que eu estou fazendo com ele e eu nem percebo. Olha só, meu pensamento com ele foi negativo, não foi? Ele me lembrou lá o amigo da quinta G que me batia. Então as minhas ações com ele estão sendo negativas. O pensamento dele sobre mim está sendo o quê? Positivo ou negativo? Negativo também. Ele deve estar pensando, pô, esse cara está me excluindo da sala? As ações dele serão então negativas. Qual a primeira ação negativa que o participante tem? Eu acabei de dizer, cara de bunda. Então o cara começa a fazer uma cara de bunda. Eu olho para ele e falo, nossa, terrível, viu? A turma tá boa. Mas tem um ali na ponta que só faz cara... Não, parece que não está gostando. Parece que nada agrada o indivíduo.
E eu começo a querer que ele mude o comportamento. Mas que culpa esse rapaz teve? Nenhuma. Então, ó, um beijinho, meu filho, eu te amo. De quem foi a culpa então? Minha. A primeira dica continua sendo a dica que eu dei lá na lição no relacionamento pessoal. A culpa é sempre sua. Para compreender esse método, primeiro você vai ter que compreender essa dica. Se você não assumir a culpa, você não toma a iniciativa de fazer a mudança, de mudar. Ao invés disso, você fica esperando que o seu participante mude. Rodrigo, mudar como? Às vezes a postura, às vezes o conteúdo, às vezes a métrica, o método. Mas algo tem que ser mudado por você, porque não será por ele. Muitas vezes você vai ter que assumir culpa onde você nem imagina ter. Você que trabalha numa corporação, às vezes você é convocado a fazer um treinamento técnico. Só o tema do treinamento já incomoda alguém que está lá. Ah, credo, vou ter que falar sobre esse assunto aí. Esse cara fica no ar-condicionado, ele não sabe como aqui o pessoal da área comercial sofre, alguma coisa nesse sentido, ou o contrário. Nossa, o pessoal comercial vem fazer apresentações, são os folgados. A gente que é aqui do back-office, a gente sofre na mão deles. Combinado essa primeira lição? Ótimo. Bem, na sequência, falaremos ainda do medo do palco, mas começaremos uma série de novas questões sobre esse medo. Uma a uma. Conto com vocês.